Em nosso estudo de hoje, a lição 7 do livro Encontro Marcado tem por título Página do Caminho. Surpreenderás no caminho cotidiano o entrechoque das paixões, provocando rancores ferozes, e observarás em torno os que se revoltam contra a cruz salvadora que carregam, os que oprimem os fracos, os que se bandeiam para as regalias da sombra e os que transformam a perturbação alheia em trampolim para a escalada ao poder. Compadecer-te-á de todos os que desconhecem ou pretendem desconhecer o amor para que foram criados. Mas entre os que passam indiferentes à penúria dos seus irmãos, deter-te-ás do amparo aos infelizes e serás junto deles a mão confortadora e o serviço fiel. Recordarás o bom samaritano que não se preocupou em apontar os malfeitores que haviam espolhado o viajante indefeso e sim, em vez disso, se inclinou compassivo para o companheiro tombado no infortúnio, de modo a aconchegá-lo ao coração. Os mentores da crueldade são suficientemente desditosos por si mesmos e serão defrontados no espaço e no tempo pelas forças coercitivas dos tribunais da justiça oculta a lhe coibirem a expansão. Não precisas identificá-los a pretexto de corrigenda, porque já contam com um número imenso daqueles que os procuram a fim de expô-los à censura e ao sarcasmo. Serás a lâmpada acesa para os caídos na cegueira da negação, o apoio dos que tropeçam na estrada, estonteados de sofrimento, a boa palavra que reajuste o ânimo dos que jazem traumatizados pelo assalto das trevas e a esperança dos últimos. Quando alguém te requeste aos ímpetos da reação perante os males que corroem a vida, lembra-te de que um golpe sobre outro golpe apenas consegue agravar a ferida e dispõe-te a socorrer os que esmorecem no desânimo ou caem de angústia. Não percas tempo indagando quanto aos méritos da bondade, porquanto, se alguns raros companheiros do mundo te escarnecem de compaixão, malversando-te os benefícios, a bondade que praticares será sempre revertida em teu favor. Envolve o raciocínio no alho do entendimento e deixa que o amor te comande os menores impulsos da alma para levantar e lenir, esclarecer e ajudar onde estiveres. A vida triunfante é a luz imperecível impelindo-nos nos rumos das esferas superiores. Entretanto, encerra consigo a rude batalha da evolução em que todos somos compulsoriamente engajados na condição de espíritos eternos, a fim de conquistá-la. De alma incompreendida, esquece a ti mesmo e faze-te o consolo e a bênção dos que se arrastam humilhados e abatidos na retaguarda, e ainda mesmo que todos os poderes do mal se conjuguem ao redor de ti no intuito de apagar a chama de tua fé na vitória do bem, auxilia e ama sempre na convicção de que, de todos os ambientes da Terra, a presença da caridade é e será constantemente o mais alto clima da existência para o encontro da nossa existência, nossa necessidade com o suprimento de Deus. Emmanuel, nesse texto de hoje, vem mostrar para a gente a realidade de um mundo de expiações e provas e mostrar para a gente aqui todas as vezes que a gente for convidado, enquanto espírito, a conhecer mundos como esse. Olha só que coisa interessante. Porque nós somos habitantes de todo o universo. Nós somos espíritos imortais. O Pai pode tirar a gente daqui e levar para onde Ele quiser, a hora que Ele quiser. Não somos nós que temos o controle sobre isso. Mas a gente fica pensando, quando a gente estuda mundos de expiações e provas, no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem a impressão de uma escola. E a escola, se ela está se propondo a oferecer o ensino fundamental, ela vai servir para o aluno enquanto ele estiver naquela etapa de ensino fundamental, que normalmente aqui para a gente vai do 1º ao 9º ano. Quando ele concluiu o 9º ano, acabou, ele vai em frente, ele vai agora para o ensino médio, ele vai para um outro mundo, um mundo que esteja uma etapa na frente. E a ideia da escola é sempre muito interessante a gente analisar, porque, embora nosso Ministério da Educação e nossos pedagogos estejam sempre preocupados com
a modernidade, estejam sempre adaptando os roteiros, os programas para todos os nossos jovens, a gente percebe que a escola ela vai estar sempre ensinando as mesmas matérias dentro daqueles limites, de um determinado limite. Ou seja, você vai pegar, por exemplo, a matemática do primeiro ano, ela não pode ser mais complexa. Embora a gente ache hoje que a matemática da minha época, comparada com a de hoje, está sendo mais complicado hoje, está sendo mais complexo hoje. Teve mudança, teve modernização, tudo bem. Mas vamos comparar agora com o mundo de expiações e provas. O mundo de expiações e provas sempre vai ter assassinato, sempre vai ter aborto, sempre vai ter guerras, sempre vai ter violência urbana, sempre vai ter. Por quê? Porque, na verdade, quando a pessoa, o espírito, progride aqui, ele sai daqui, termina o ensino fundamental e vai para uma outra escola. Mas tem alunos chegando lá de trás ainda, lá da alfabetização, dos jardins da vida, lá do início, que são os mundos primitivos. Então, o tempo todo, saiu um, veio o outro para fazer todo o aprendizado do zero. O tempo todo, a gente vai esbarrar o tempo todo com a imperfeição humana aqui na Terra. Mundos de expiações e provas não são para perfeição ainda. Ainda está desenvolvendo cenários, criando situações para que a gente experimente virtudes, para que a gente possa ter contato com os vícios, para que a gente possa estar conhecendo a gente mesmo. Esse que é o objetivo de mundos como esse. A gente sabe que os mundos também evoluem, a Terra nesse momento está evoluindo. Mas estamos fazendo a análise como mundo, como escola, mundo de expiações e provas. Então o Emmanuel colocou para a gente aqui uma lição em que ele vem falar das pessoas que estão convivendo com a gente e quanto a gente, se a gente quiser concluir todo o programa de instruções que tem aqui nesse mundo, a gente começar a ver, são pessoas que ainda estão se comprometendo, que estão fazendo coisas erradas, como nós ainda fazemos, e que a gente, sem emitir julgamento, a gente só vai conseguir entender realmente a mensagem do Cristo quando estender a mão e procurar de alguma maneira ajudar no progresso daquelas pessoas. Então ele vem falar para a gente, ó, você vai se compadecer de todo mundo, tá? Tudo bem. Mas entre os que passam indiferentes à penúria dos seus irmãos, você vai se deter no amparo a esses infelizes e será junto deles a mão confortadora e fiel. Então primeiro ele vem falar penúria dos irmãos. Penúria, a gente pode interpretar a penúria tanto material como a penúria moral. Aí depois ele fala, vamos fazer igual o samaritano, que ele não estava preocupado em quem foram os culpados. Isso aqui é uma coisa maravilhosa. Porque tem gente que olha o problema e antes de tentar resolver o problema, ele quer saber quem foi o culpado e quer emitir julgamentos. E o Emmanuel está falando para a gente, ó, vamos procurar em primeiro lugar, resolve o problema. A pessoa, ela está passando fome, ela está machucada, ela está ferida. Aí você vai buscar os culpados ainda e a ferida está aberta, a fome não passou ainda. Vamos resolver primeiro o problema, depois a gente começa a analisar quais são as circunstâncias que estão provocando esse problema para que a gente evite que ela aconteça no futuro. Essa mensagem do Emmanuel é profundíssima, muito bonita. Depois ele vem falar, os mentores da crueldade são suficientemente digitosos por si mesmos, mas depois ele fala, você não precisa identificá-los não, porque eles já contam com um número imenso daqueles que o procuram a fim de expô-los à censura e ao sarcasmo. Não precisa ficar colocando em evidência a pessoa que está fazendo mal, não. Já tem gente que faz. Ele fala, serás a lâmpada acesa para os caídos na cegueira da negação, o apoio dos que tropeçam na estrada, estonteando de sofrimento, a boa palavra que reajuste o ânimo dos que jazem traumatizados pelo assalto das trevas e a esperança dos últimos. Essa mensagem do Emmanuel é mensagem para sempre. E a gente vai escolher. Eu prefiro ainda continuar sendo aquele que critica o governo, que critica o governo atual, que critica o governo anterior com veemência, ou quero ser aquela pessoa para trazer progresso. A gente, ao invés de ficar buscando o culpado, buscar resolver o problema, é uma mensagem maravilhosa, é uma mensagem de sempre que a gente precisa muito trazer para o nosso interior.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.